Fala, gente, tudo bem? Mais uma quarta-feira começando, né? Semana passada, entrevista sensacional. E essa agora também vai ser muito boa e vocês vão ficar entusiasmado com o meu entrevistado. Mas antes de falar do meu entrevistado, eu tenho que falar e agradecer os meus patrocinadores. Eu falo aqui em nome do Truque do Recanto, melhor lanchonete, melhor lanche da cidade, com aquela batatinha sequinha ali na Marquês de Olinda, num food truck ao lado do Piraberaba Auto Center. Eu falo aqui em nome de Promed Laboratórios, em nome do CID Relojoaria e Ótica. Eu falo em nome da Grupo Babitonga de Engenharia, da Duplicare Gráfica Expressa. Eu falo a partir de hoje da Topsun Energia Solar. E é esses e outros parceiros que mantêm esse programa no ar, da Web House, Soluções em Nuvens, enfim, tantos amigos aí que têm nos ajudado a manter esse programa no ar. E eu recebo com muita satisfação, muita alegria, o ex-vereador, ex-vice-prefeito, ex-deputado federal, advogado Rodrigo Coelho. Seja muito bem-vindo para o Dialogar para Avançar. Grande Elton, prazer estar aqui conversando contigo, teus ouvintes, né, que nos assistem aí, um prazer enorme. Legal, legal. O Rodrigo, todo mundo já sabe, conhece o Rodrigo, a trajetória política dele, começou ligado ao MDB, né, e agora voltou às bases. O pai já foi do MDB, agora volta ao MDB, mas antes de a gente falar dessa trajetória histórica e política do Rodrigo, eu quero saber quem que é o Rodrigo Coelho. Rodrigo Coelho é joinvilense, 29 de junho de 80, fiz agora 45 anos, casado com Cecília Longo Coelho, filho de Rosemary e João Norberto Coelho Neto. Meu pai teve a chance de ser vereador em 2 oportunidades em Joinville, pelo antigo MDB, no primeiro governo, no governo Pedro Ivo, e depois no primeiro governo Luiz Henrique da Silveira, lá em 76, né? Depois foi deputado estadual também de 82 a 86, depois perdeu a reeleição e foi advogar. E eu estou como advogado também desde 2003, quando me formei lá na UFSC, e estou formado há 22 anos, mas fiquei 10 anos, tive a chance de 10 anos na política, começando como vice-prefeito, do primeiro mandato do prefeito, então prefeito do Deller, depois como vereador 2 anos e deputado federal até 2022. Pô, mas uma trajetória meteórica na política, né? Porque eu me lembro que na época você se lançou candidato a vereador, né? Lá no PDT. Isso. Era candidatíssimo a vereador ou a prefeito, ora vereador e tal, fazendo aquele jogo de cena. E aí numa composição que ninguém esperava, né? Tu acabou virando vice do Deller. Na verdade, Elton, aquele momento você acompanhou bem, você fez parte lá do PDT também um momento. O PDT fazia parte do governo Carlito, né? Sim. E era muito próximo ao Rodrigo Borto, e Rodrigo Borto tinha sido candidato nosso a prefeito em 2008, mas em 2012 ele não tinha intenção de ser candidato, mas também não queria o PDT atrelado ao governo Carlito, estava muito mal desgastado. Mas o PDT tinha cargos importantes no governo Carlito, e nós, o vereador James na época e outras pessoas, resolvemos criar um movimento de uma candidatura própria, né, independente, até porque em Brasília também o PDT fazia parte do governo PT. Né, Dilma era presidente da República, desgastada, mas era presidente. Então resolvemos encarar uma candidatura, uma pré-candidatura, mas primeiro passava pela convenção do partido, né, a reeleição do Rodrigo Borto como presidente. Então uma convenção bem interessante, na Câmara de Vereadores, conseguimos ganhar a convenção, e com isso houve o convite do saudoso Luiz Henrique da Silveira para compormos como vice do então pré-candidato ainda do Deller. Que só ele, para imaginar que tinha 32 anos na época, 31, né? Advogado, nunca tinha me candidatado antes, natural seria ir a vereador, é que eu faria. Claro. Mas houve essa proposta de sair a vice, eu estava com dificuldade em fazer alianças também. Até porque ninguém acreditava na eleição do Udo, né? Ninguém. Nós estávamos o próprio Carlito, que ia para a reeleição, Kennedy Nunes, que estava muito bem, que achava que era a bola da vez, o Tebaldi, que, né, saudade do Tebaldi, aquele slogan. Então nós tínhamos ali alguns candidatos
que o Udo não aparecia com chances de vitória, né? Claro que ninguém poderia subestimar o poder do MDB na época e a força política do Luiz Henrique, mas dependendo do Udo Deller, ninguém acreditava. E eu acho que era por isso essa dificuldade de composição, né? Sim, esse foi o motivo, né? Se alguma pesquisa na época, lembra? Colocaram meu nome, estava com 1%, o Udo estava com 3, 4%, o Tebaldi Saudoso também disparado na frente, o Calito logo embaixo, o Kennedy também pontuando bem, né? O Kennedy tinha uma facilidade de comunicação, e o Udo é meio difícil, né? A comunicação, um senhor de idade, nunca tinha tido experiência, mas veio aquele discurso de mãos limpas, de choque de gestão. Tanto que, resumindo a história, né? Chegou no primeiro mês do governo de 2013, não tinha nem o salário de dezembro depositado na conta para pagar os funcionários dia 5 de janeiro. Tinha que esperar o IPTU entrar dia 10 Para poder pagar o poder salário. pagar a folha. Tão desastrosa que foi a gestão Carlito. E que o Carlito tinha sido um deputado bem atuante lá em Brasília, articulado, mas não conseguiu transformar isso em recursos, em verbas para a cidade, e tinha uma comunicação que também deixava a desejar, a imprensa na época era muito forte, jornalismo, impresso, inclusive as rádios, Sim. e eu não conseguia rebater isso. E o Udo, né, foram várias situações da campanha, como a renúncia do salário, né, essa questão das mãos limpas. A questão daquela das mãos limpas ali foi uma grande sacada de marketing, né? E o Zé Henrique atuando fortemente, Claro. tal como senador. Então foi um somatório de situações que levaram o Udo ao segundo turno. E daí enfrentando, né, o Kennedy, que saiu logo disparado na frente, mas a gente viu que aquelas pesquisas, né, tanto que o Ibope depois virou um case até nas pós-graduações, aí nos debates nacionais, o Ibope errou feio aqui, que colocou na pesquisa de sexta-feira, aquela que tem o debate eleitoral, antiga RBS, o Kennedy com 15% e o Udo acabou vencendo a eleição no domingo, 2 dias depois, com 10% na frente. Então, um erro de 25% na pesquisa. Né? E dá para fazer, né? O Kennedy também teve seus... Os memes eram muito bons, né? Fizeram uma praia ali onde era a prefeitura, dá para fazer. O Jack, acho que o Messi. Dá para fazer. E eu acho que os memes naquela época eram mais saudáveis do que hoje, né? E desequilibraram muito a eleição, dando a eleição para o Udo. Porque o Kennedy, querendo ou não, ele tinha um pouco mais de nome, tinha Recal, tinha Punch, tava no campo já há muito tempo jogando. E o Udo não, o Udo vinha, claro, um empresário também muito conhecido, né? A Deller, muito séria, muito empresa gigante, mas politicamente o Udo não tinha a mesma história que o Kennedy tinha, né? Então, e o Kennedy tinha algo que era benéfico para ele, mas maléfico ao mesmo tempo, que era ser da igreja evangélica, principalmente da Assembleia. Que as outras instituições religiosas, nós não queremos um prefeito que é da Assembleia, vamos votar num cara mais neutro, assim, embora que o Udo seja luterano, mas não é um cara polêmico em termos de religião. E você também acompanha a política há bastante tempo, eu não tinha visto assim a Igreja Católica, digo isoladamente, né, desenvolver tanto a campanha como foi com o Udo, né, me lembro o padre Ivan, lá no Aventureiro, ele pegou o carro de som e foi, né, 2 semanas antes lá no segundo turno, e no dia da vitória, lá no Centro Eventos, viemos caminhando da casa do Luiz Henrique, chegou ele com a imagem de Nossa Senhora, né, no meio do povo lá, e subiu no palanque com a gente, e foi assim, foi um movimento muito interessante, né, Udo, assim, pode ter os seus defeitos, como qualquer um de nós, né, mas de uma pessoa correta, uma pessoa séria, e havia, né, essas questões do Kennedy, lembrava muito, né, o Collor na época, muito veemente e tal, com promessas que, né, minha vida não tinha nenhum elevado, e queria fazer 5, 6 de uma vez só. Haja dinheiro. Haja dinheiro, de um debate ele acabava se perdendo com esse discurso, né? Que vontade a gente tem, né? Pô, olha para os gargalos, vamos meter o elevado aqui, mas e aí? E a responsabilidade fiscal? E a responsabilidade que o povo tem que ter? Exatamente. Um político não pode sair falando tudo o que ele deseja. Ele tem que falar o que é possível para o município. Eu entendo assim. Exatamente. Não é de uma hora para outra. Então, o Udo, nesses debates, o preço das coisas, né, dos produtos, e o Kennedy acabou se embaralhando em algumas situações,
E virou essa frase que ele falou algumas vezes, em alguma entrevista, dá pra fazer, o pessoal começou a... E na época não tinha WhatsApp ainda, não tinha era só Instagram, era só Facebook. Facebook. Só Facebook, então na época eu estava iniciando essa questão da rede social ainda. E o povo de um modo, além da militância que o MDB tem muito forte, a torcida que o MDB tem muito forte, conseguiu resgatar isso. Foi essa militância virtual que não se tinha, né? Não se tinha. O pessoal voluntariamente começou a ver, não, chegou a hora. Alguns lembravam o seu Frade, que tinha sido um bom prefeito. Sim. O próprio Luiz Henrique, Luiz Henrique também, e começou a ter o próprio Pedro Ivo, né? E começou a ter essas pegadas e a campanha, né, acabou tendo sucesso. Eu me lembro quando eu vi que, vamos ganhar essa eleição, uma das caminhadas que eu fazia, aquelas caminhadas intermináveis, né? Nesse sol e não tinha tempo ruim, né? Não tinha tempo ruim, impressionante. 80 anos caminhando, andando, Deus me livre. Impressionante. E quando nós chegamos um dia, na sexta, sábado, no jogo do Jack. E chegamos no jogo do Jack, a União Tricolor nos recebeu. O Udo chegou. Negócio emocionante, assim. E nada combinado. Nada, pelo contrário. Nada pago. Nada, pelo contrário, né? Porque também tinha uma questão dessa, do Jack, estava bem na época, Série B, Série A. Querendo subir a Série A, alguma coisa assim. Então os jogos eram lotados. A gente chegava lá, e a torcida... E o que a gente tinha feito um projeto de lei com relação ao Avaí, né? Tinha feito, não sei o que era, atividade pública, de uma entidade lá ligada ao Avaí. E o Udo sócio do Jack desde quando nasceu, né? Sim. E pode o Jack tá mal, eu fiz esse último jogo da Série D aí, contra o Cianorte. Tinha 11 mil pessoas no jogo, né? Impressionante. Impressionante, o Jack pode estar mal, uma torcida ama o Jack... xinga, reclama, porque gosta, porque é um time que ganhou o coração do Joinvilense. Sim. Só que realmente não está bem hoje, mas na época foi isso. Então foi muito bacana. Assumimos na época a Fundação Cultural também. Retomamos o Carnaval, que tinha sido parado. Então, aí entra a segunda fase do Rodrigo político, né? Eleito vice-prefeito, a gente sabe que quando a gente é eleito para vice... ou fica no ostracismo, apagado, porque tu não vai poder brilhar mais que o prefeito, ou então o prefeito dá uma incumbência, escuta, vai brilhar aqui nesse cantinho aqui. E aí eles te deu a Fundação Cultural. Isso é interessante, porque na campanha, o Udo falava, né, tinha alguns mantras, e falava que ia ser um governo a 4 mãos, né? Na 4 mãos. Só que eu senti na campanha que o Udo tinha um perfil meio... as outras duas não eram suas. Depois foi saber que era daquele secretário famoso, 048 lá, que tomou conta da prefeitura e brigava com os secretários, enfim, eu falo isso tranquilo, porque faz parte da história, né, de Joinville, e hoje eu me dou bem com o Udo, ele esteve na minha filiação, inclusive, recentemente, mas na época a gente teve alguns... Eu nunca briguei com o Udo, na verdade, nunca tivemos um atrito, não é do meu perfil fazer isso. Até porque eu tinha um respeito e tenho um respeito muito grande à pessoa dele. Sim. Né, a história dele, a idade dele, tem idade para ser meu avô, né? E eu vi que na campanha já alguns atritos com algumas pessoas e ele centralizando muitas coisas. Eu falei, eu vou sobrar nesse negócio, eu vou. E começou a fechar o governo e tal, e não falava comigo. Falei, vou ficar aqui, com energia, com a vontade. Vou ficar igual um vaso de flor parado enfeitando. E sabe, a história do vice, né, todos conhecem, poucos lembram, alguns de Joinville, e naquela recentemente tem sido do Toringo Butz, que vice do Carlito. Ninguém lembrava. Que tem um papel fundamental na eleição do Carlito, na composição, na aliança, lá o PL fazia parte do governo federal também, com o Zé Alencar, enfim. Mas eu sabia que se eu não tomasse espaço, e eu coloquei um dia lá dele, na transição, eu coordenava a transição, junto com o Márcio Lacon, com o Fábio e tal. Eu tenho que assumir a Fundação Cultural e eu estou à disposição. Eu mostro que da área cultural, que na época eu gostava de ler só, né? Gostava de ler, mas eu não tinha, assim, muita atuação na área. Tava desenhando que ia sobrar alguma coisa e vou ter que ocupar esse espaço. E a Fundação Cultural Joinville, com a vocação que tem, né? Bolshoi, Festival de Dança, os 5 museus da cidade interditados para vigilância. Dá pra fazer um bom trabalho. E fomos lá não, tá legal, topa com ele, vamos embora. E foi lá o que deu para mim na época uma projeção interessante de poder reabrir a Casa Cultura, estava fechada, que é um trabalho fantástico, é um orgulho para a cidade, um negócio extraordinário, mais de 1.000 alunos lá gratuitamente, formaram grandes talentos da cidade, passaram por lá,
O Museu do Sambaqui estava fechado, o Museu da Migração, o Fritz Alto, outro lugar lindo, o Museu de Arte lá. Então, reabrimos todos eles. O Museu da Bicicleta, que era algo emblemático, Claro. e tinha sido uma questão pessoal do Carlito com o seu Walter Bus, que é o dono do acervo. Reabrimos no dia 9 de março, no aniversário da cidade, em 2 meses. Fizemos, na época, uma parceria, o Richard estava como diretor da penitenciária industrial, e lá tem uma mão de obra muito qualificada, Elton, interessante isso aí. Pessoal para colocar piso, os caras qualificadíssimos para pintar, elétrica, e nós não tinha recurso na época, né? E licitar, você sabe que demora, né? Não é tão rápido. Então, e virava à noite, ele pedia autorização para o Dr. João Marco, que era o juiz de execução penal. Precisamos que o preso vire à noite para... Bom que era da mesma linhagem, do direito, né? Ele conversava, e ele queria... E acho que a função também do pessoal que está lá preso é trabalhar, pô. Claro. Ficar lá... Eu sou a favor que o cara que está apenado tem que trabalhar. E esse pessoal que estava lá, que iam para trabalhar, geralmente eram os que... não estou aqui passando a mão na cabeça de quem cometeu coisa errada, quem fez coisa errada. Mas, em geral, eram pessoas que não era crime violento, assim, nada disso, era mais drogas, e que estavam no fim da pena já. Lá, daqui a 6 meses, 1 ano, eles iam ser soltos. E que queriam trabalhar e não iam fugir. Não iam fugir. Porque sabia que a cada 3 dias trabalhado era menos 1 de pena. Exatamente. Então, eles ficavam trabalhamos. O Mirante foi reinaugurado assim, senão não teria sido reinaugurado no aniversário da cidade. Tem algumas histórias interessantes desse período. E fizemos essa parceria. E aqui a Estação Ferroviária foi reaberta. Depois veio também saudoso, Moacir Bol, com aquela coleção dele de ferro de né? passar. Ele pagou uma pessoa para cuidar lá do espaço, e era em cima do Museu da Bicicleta. Então já ajudava a manter o espaço lá, porque nós tínhamos dificuldade de pessoas também. Não ia ser feito concurso a curto e médio prazo, e ninguém queria vir da Fundação Cultural ser removido para cá, para trabalhar na estação ferroviária. O pessoal não queria. Eu queria ficar mais na área administrativa ou no museu na área mais central. Que estava meio, como está também hoje, né? Muito pessoal usar de droga lá, era perigoso à noite. Então não queriam. E sábado e domingo, né? Só folga na segunda, né? Os museus. Então foi um trabalho muito bacana com a penitenciária, que nos ajudou muito na época, na reabertura dos museus. Para dar esse boom de obras e transformar a Joinville em curto período de tempo, né? Exatamente. Então foi um período muito bacana, aprendi muito. Até hoje encontro as pessoas. E tu ficou os 4 anos como... Eu tive que sair dia 5 de abril de 2016, porque... Foi desincompatibilizar. Exatamente, então foi 3 anos e 4 meses praticamente, né? Porque eu tive que sair para concorrer. Na época eu ia concorrer à reeleição, aí ia ser a vice, né, em 2016. Não tinha definido, já tinha saído do PDT e fui pro PSB. Só que o PSB, naquele tempo, tinha um deputado Patrício e tal, e tinha uma questão com o governador Raimundo Colombo. Daí nessa época já tinha falecido o Luiz Henrique. E daí que faziam... Se o Luiz Henrique tivesse, tinha feito todo o meio de campo, né? Com certeza, a tendência era talvez MDB, ou, né, o Luiz Henrique também ia governador em 2018, né, e não ia ter aquela briga com o Mirizo já se colocando como pré-candidato a governador, e nisso puxou o PSB para junto da sua coligação, que o Dado Campos também, que era o líder do PSB, tinha falecido. Então, virou uma confusão. Confusão, tremenda. E daí eu fui uma das vítimas, porque, por exemplo... No dia que eu renunciei à Fundação Cultural, no dia seguinte eu fui lá na sede do partido para abonar a ficha do Dr. Ninfo. O Dr. Ninfo se filiou ao PSB, assim como o Dona Iracema, né, que foi vereador depois, o Paraíba e tantos outros. O próprio Enio aqui, Enio Alexandre foi candidato na época com a gente, e Gilberto Leal, e várias pessoas. Várias pessoas, eu lembro, foi uma baita chapa, né? Fizemos 3. E chegou na convenção, eu tinha 3 opções. Ou ia prefeito contra o Udo, jamais faria isso. Mas tu jamais, nessa questão do PSB, você não estava cotado para ser vereador. Jamais. Tu era para ser o vice-prefeito. Isso era combinado, isso era acertado. Porque senão ia para um partido, por exemplo, PSC, que estava coligado com o Udo. Claro. Tinha outros partidos lá que estavam próximos já. Eu pegava uma legenda era natural. Que não ia se incomodar. Mas tem coisas, às vezes, que acontecem na vida e a gente não entende, né? Não entende. E como cristão, a gente vai, na hora de ficar chateado, tal, depois vai entender, né, que é um livramento ou não é. Porque, por exemplo, no primeiro mandato do Udo, eu assumi como prefeito 8 vezes. Certo. 8 vezes. Então, me deu um espaço. Tanto que o comandante Coelho, no segundo, não assumiu nenhuma vez. Nenhuma vez.
Trocou de coelho, mas não saiu da toca. E na 9ª vez que eu ia assumir, eu falei, prefeito, nós precisamos dar espaço para o presidente da Câmara, é natural. O Luiz Henrique sempre fez isso, o Tebaldi sempre fez isso. O João Carlos tinha sido presidente 2 anos, não assumiu como prefeito, na época já era o Facchini presidente. E eu falei, Udo, não vou abrir. E Udo, vou fazer um gesto para a Câmara, tá sendo parceira nossa aí e tal. Eu me licencio também. Eu viajo. Enfim, acabei ficando aqui na Barra do Sul, né? Porque tem a Barra do Sul ainda. Enfim, conseguiu, deu certo, era feriado, me deu uma chuva, falei que tive azar e tal. Mas enfim, ficou acho que 3, 4 dias como prefeito interino. Isso foi, acho que lá por março, por aí, fevereiro, março de 2016, na eleição. Aí chegou lá por junho, julho, houve essa determinação do partido, intervenção aqui, e que o PSB ia apoiar o Darcy. Eu tinha uma opção, me lançar candidato a prefeito. Como é que eu ia ser prefeito contrário? Poderia ser o vice do Darcy. Essa segunda possibilidade. Mas como é que ia ser prefeito contrário ao Udo se eu era vice até 31 de dezembro? E não teve briga, né? Não teve briga. Não teve uma briga severa. Né? Eu me lembro de um vereador lá de São Francisco, Dorley, que botou, lembra do Dorley, né? Sim. Ele botou a mesa na praça para atender como vice-prefeito. Não houve algo assim, pelo contrário. A gente teve, me afastei um pouco tal, por alguns problemas, em especial foi o secretário Miguel, mas nunca teve nenhum atrito, pelo contrário. Mas tinha essa opção, ia a prefeito, jamais iria, a vice do Darcy não tinha como também, né? Ou a vereador. Que era a salvação da canoa. Né? Porque assim, político sem mandato é igual peixe fora d'água. Eu não podia ficar sem mandato. Sim. E eu sabia, se como vice, a Fundação Cultural já foi um desafio. Se eu ficasse sem mandato e ficasse lá na Fundação Cultural ou qualquer outro cargo, no mês seguinte à reeleição, eu estaria fora. Sim. E foi interessante. Eu fui a vereador, uma campanha difícil, que a campanha mais difícil que tem é a de vereador. É de vereador. São 500 candidatos. Cada família tem algum primo, algum vizinho, algum parente que é candidato. Quantos votos fez daquela? 4.406. E depois para deputado fez quanto? Depois foi 37 mil. Desculpa, 37 Joinville, foi na segunda. Eu fiz 43 mil para deputado federal. Onde eu quero te dizer a dificuldade de ser vereador, que um cara 2 anos antes faz 4 mil votos e 2 anos depois 40. 3 mil. A diferença é exatamente isso que tu falou. Numa cidade, no universo, com 500 candidatos. Tu vai pedir voto para fulano, meu primo é candidata, a irmã da cunhada da minha mulher é candidata, já prometemos voto para ela, o tio do vizinho, do padre. Cara, é uma confusão. E o que eu fazia quando chegava nesses locais, né? Campanha de vereador, foi campanha formiguinha, né? Chegamos lá, o cara prometeu, eu falei, faz o seguinte, então, eu não falava mal de ninguém. Dos vereadores. Eu falava o seguinte, dos candidatos, né? Então eu falei, legal, então tu vota nele e pede pra tua esposa votar em mim, né? Ou divide voto da casa. Sim. E acabou tudo certo. Mas cheguei na Câmara, tinha uma postura independente, por quê? Assim que assumimos, eu nem tinha assumido ainda, tinha sido só a posse, né? Dia 1º de janeiro. O João Carlos, presidente da Câmara, o Udo manda um projeto de reforma administrativa, aumentando a COSIP. E nós tínhamos prometido em campanha que não ia ter aumento de imposto. O voto contrário foi meu, só do Odílio e do Paraíba. Tanto que fomos certos que 1 ano e meio depois eles revogaram o aumento da COSIP, que aumentou absurdamente em alguns casos. Pressionado pela justiça, né? Também, mas pelos vereadores, pelo desgaste. Claro. Muitos deles iam ser candidato a deputado, iam lá pra ponta e tomava o pau. Desgaste. E a COSIP é o seguinte, tu quer o quê? No mínimo luz em frente à tua casa, um poste. Não tinha uma dificuldade. Aí troca a lâmpada, queima a lâmpada, para trocar a lâmpada é um parto. Era uma dificuldade. Então tem pessoas que pagavam R$10, 20, 15 reais de COSIP, passou para 50, para 60, 70. Então foi um desgaste. Depois teve a questão do ISS também, aumentar absurdamente para várias... Tudo aquilo que vocês prometeram durante a campanha, o Udo dava do outro lado. E além de ter extinto a Fundação Cultural, a Fundação 25 de Julho e a Fundamas. Extinguiu tudo. As 3 que a Fundamas, ele tinha sido inclusive o primeiro presidente. A Fundação Cultural juntou com a Fundação Turística, que é a promotora, a antiga promotora, e fez uma só. E a Fundação 25 de Julho foi a mais emblemática, que tinha 50 anos, uma história fantástica em Joinville, de apoio ao risicultor, ao agricultor familiar. Exatamente, trabalho fantástico, e foi extinto, também votamos contra.
E logo em seguida veio a discussão dos aplicativos, né? Uber e táxi. Houve aquela discussão lá. E eu fui o único voto a favor da liberação do... Porque o UDO fez um decreto na época, uma lei, primeiro foi para uma lei. Depois que dava autonomia total ao executivo fazer um decreto meio que quase inviabilizando. Aquela imposição. Inviabilizando, querendo cobrar porcentagem da plataforma, que ia ser repassada para o motorista, para usar o sistema viário da cidade. Esse negócio... queria cobrar. Cobrar o imposto por utilização das vias públicas. Eu até brincava, falei, ó, na verdade, a prefeitura tem que pagar a pessoa para usar, porque era tanto buraco na época. Era uma dificuldade. Feito uma audiência pública, né? Na época os taxistas eram muito organizados. Claro. Né? Saudoso presidente, o Freitas, né? Francisco, né? O Chico, né? E o Maurício Peixe ligado também aos taxistas, presidente da CCJ. Eu sei que na Câmara era um lado assim taxista e veio o pessoal do aplicativo, que era novidade. Isso porque nem tinha tantos, né? Era novidade. Hoje em dia se faz uma audiência pública, dá muito mais motorista. E na época eles tinham fundado umas 3, 4 associações, tal, né? Davam balinhas, água, era novidade e tal. Enfim, fizeram uma discussão lá e foi interessante. E começou a ter uma certa projeção, né, de dependência e tal. Havia um abuso de uso de diárias na Câmara de Vereadores também. Então, cortamos no nosso gabinete, né, o uso de diárias. Não que seja contra, não é isso. Mas tinha vereador que tirava 3, 4 mil reais de diária por mês. Extrapola, né? Viajar para Brasília... Toda semana em Florianópolis, fazendo o quê? O Brasília. Ou é deputado estadual ou federal agora? Pois e para falar com o deputado que segunda e sexta estão aqui. Tá aqui, exatamente. Né? Tem coisas que tem que ser conversar pessoalmente, sem dúvida, com o secretário, com o ministro lá. Mas aí então se candidata a deputado federal ou estadual. Né? Se quer ser representante do povo lá em Brasília, vai para lá. Tu é vereador, tu é representante do povo aqui na ponta. Né? Tu tem que estar no bairro. Pô, tá no bairro, não precisa de diária. Né? Vou fazer vai ter uma homenagem, vai ter... nós vamos... Eu me lembro a vez da duplicação da BR-101, né? Todos os vereadores foram lá, vão a Brasília, todos os vereadores. Paga-se então a diária. Mas, pô, todo mês, de duas em 2 semanas, ou Florianópolis ou Brasília, para quê? Então daqui a 2 anos tu bota o nome na urna e seja candidato a federal e vai ganhar para tu, né? Exatamente. Se tu quer ser isso. Então, com esse discurso, nessa atuação, a gente conseguiu fazer um nome e pleitear um espaço para candidatar a deputado, que seria natural. E muito rápido também, né? 2 anos isso, né? Foi como vereador. Só que daí o nosso deputado já era Patrício, né? Certo. E queria reeleição. E nós já com aquele pensamento, pô, Joinville está com falta de representação. Aí o Patrício, a gente vai se matar aqui. Tu ia estadual. Estadual, natural, né? A tua ideia era estadual. É natural, o vereador vai estadual, é natural. Só que o João Carlos também ia estadual, contra o Patrício. Nilson Gonçalves também era candidato ainda. Então o Patrício ia ter uma dificuldade de comunicação. Né? Eu falei, eu vi que abriu um espaço para federal aqui. Por quê? O Mauro Mariani tinha sido candidato a deputado federal em 2014, muito bem votado em Joinville, e a governador em 2018, naquela eleição que ele acabou perdendo para o Moisés. O MDB ia lançar o Richard. Tá, tudo bem, o cara tem né, mas não ia ser o Mauro Mariani. Sim. O Xuxo tinha sido candidato também em 2014, uma votação muito expressiva, 20 e poucos mil votos de mim. Não era candidato. O Tebaldo era candidato, só que já estava com desgaste. Porque o Tebaldo foi candidato em 2012, 2016 a prefeito, que não foi legal para ele. Não foi legal. Então ele já tinha um desgaste. E tinha o Darcy, que era novidade. Mas ninguém esperava aquela onda do PSL, né? Que veio o Coronel Armando, Lima, tal, esse pessoal todo. Eu falei, tem um espaço para federal. Porque a gente sabia que que a coligação ainda, né? A gente sabia que a nossa coligação, PSB, que lançou uns 15 candidatos, PCdoB, a coligação bem interessante, PCdoB, PSC, Solidariedade, o Mafra de Itajaí, tinha sido muito bem votado na época, e o PRB ainda, hoje Republicanos, que era o Hélio Costa. A gente sabia que o Hélio Costa ia estourar, ia ter mais uma vaga, e não deu outra. Fiz 28 mil votos em Joinville, e 15 fora, 43 mil votos e acabou entrando para deputado federal. O segundo do partido. E o primeiro suplente foi do PSC aqui, o Jaime Evaristo. Interessantemente, o Jaime Evaristo tinha feito acho que 2 mil votos para vereador, quase não entrou, era o meu primeiro suplente. O Joinville até não foi bem, mas a igreja quadrangular
Por exemplo, Chapecó, ele fez acho que 3, 4 mil votos, nem pisou lá. Meu Deus. Eles são muito unidos, muito unidos. Aham. Então eu fiz 43, e acho que ele fez 28, 29. Ele é o meu primeiro suplente. O segundo suplente era o Mafra Tagir, fez 27. Sim. Mas tinha ao contrário que aconteceu com o Podemos em 2018, é que não tinha aquele pessoal do meio lá. Essa coligação tinha muita gente do meio lá, né? Tinha um candidato lá de Blumenau que fez 28, tinha muito estudo financeiro. Jovino não. Não, o Jovino não estava com a gente, era o Jorge Sense, que era da Sênior Informática, um senhor que tinha muito recurso e tal. Ele fez 20 e poucos mil votos também, então tinha uma turma ali de uns 4 ou 5 que fizeram 20 Murilo mil Flores, votos. que era o candidato que tinha o apoio do executivo e tal, ligado ao Merizo. Dá 100 mil votos. Fez 28 mil votos também. Dá uns 100 mil votos. De 4 candidatos que me falou, deu 100 mil votos. Sim. Mais o 43 teu, mais o do... Pô, o Hélio Costa fez 170, 60, quase beliscou os 200 mil. Foi muito bem, foi mal votado. O que fez aí te puxar, né? Isso. Dar, né? Daí fomos a Brasília e coincidiu a reforma da Previdência. Logo no primeiro mês de mandato, que é um assunto que é minha área de atuação como advogado. Né? Fiz graduação na área, atuando há bastante tempo e tal. E nisso o PSB, que tinha sido eleito, com o falecimento do Eduardo Campos, voltou a dar uma guinada à esquerda e virou oposição sistemática ao governo Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou numa eleição que ninguém imaginava, né? Uma onda gigantesca. E o PSB tinha feito 32 deputados federais, vê só. Hoje tem acho que 11 ou 12. Porque o Carlos Siqueira, que era o secretário do partido, muito ligado a Eduardo Campos, apesar de... Pensei que tinha aprendido bastante com ele. Não, aprendeu nada. Ele era muito autoritário na condução do partido. Por exemplo, ele queria indicar o voto dos deputados. Tanto que aconteceu que na reforma da Previdência, dos 32 deputados federais do PSB, 12 votaram a favor do texto e 20 contrário. E esses 12 foram suspensos dentro do partido, que foi o que aconteceu comigo naquela época, que me tirou da eleição de 2020, que você também acompanhou, que eu era pré-candidato a prefeito em 2020. E daí o que eu fiz? Que eles deram uma suspensão de 1 ano. E na política, o cartão amarelo é pior que o vermelho. E se esse te expulsa do partido, tu pega e sai para outro partido. Sim. Mas se esse te tira da presidência do partido, eu era presidente de Joinville, da presidência do partido de Joinville, eu não podia falar na tribuna em nome do partido lá, na indicação partidária, nas comissões. Colocava no ostracismo, limbo, né? Total. Aqui na Câmara, lá tem as vagas dos partidos lá, sim, aqueles liderança microfones, liderança, tudo indicado pelo líder. Então me tiraram totalmente isso. As pessoas que estão assistindo o programa aqui acham que qualquer um tem direito a falar naquele microfone, né? Não é assim que a banda toca, né? Não. Tem que ter um certo prestígio nos partidos políticos, outro ser líder, outro ser presidente de partido, outro ser indicado pelo líder, ser o vice-líder, ou coisa parecida. Participar de comissões? Não é qualquer um, não. Não, é complicado lá, nosso sistema parlamentar... presidencialista, mas na Câmara, a força que tem o partido, o presidente, tanto que os presidentes de partidos no Brasil estão há quantos anos lá na presidência, né? Porque é o melhor cargo que existe hoje. Eles mandam, né? Tem transparência, ganham. Agora, é engraçado, né, Rodrigo? A reforma política se faz muito necessária, porque os partidos políticos mandam no parlamento, mas não decidem as eleições, né? O que decide eleições são figuras, como o Hélio Costa, que trabalhava muito tempo na televisão e foi mais votado, o Mário Mota como deputado estadual, tempo de televisão, agora eles estão querendo colocar o Paulo Alceu como candidato ao Senado, o Tiririca, o Romário, nada contra essas pessoas, não estou dizendo que não tem capacidade para serem deputados, senadores, etc. Mas que os partidos deveriam ter um peso maior nas eleições, isso deveriam. E aí passa por uma reforma política aonde o voto distrital tem que ser discutido. Exatamente, que ia chegar nesse ponto. Na época, eu fiz 35 mil votos em Joinville, né, e 22 fora. Então, fui mais votado na cidade. Isso na outra, 2022. Né? A segunda mais votada em Joinville foi a delegada Tanerada, fez 30 mil votos. Os 2 mais votados da cidade não foram eleitos, por causa do quociente partidário, problema de legenda. O Novo até fez 1, mas o Podemos não fez. E o Hélio Costa, um caso interessante dele, porque ele brigou com o partido e depois foi para outro partido, então, né, ele conseguiu a liberação, porque teve uma questão da igreja, um atrito lá, então
Então, nem ajudar o partido, ele acabou ajudando, Não porque construiu o nada, Republicanos né? lançou só ele como candidato federal, É, na época. Então, é injusto isso. aí é o que eu te digo, né? Bom, as famigeradas coligações acabaram, graças a Deus, né? Foi um grande avanço. Agora, o número de partidos tem que ser diminuído, mas para diminuir o número de partidos tem que ter essa reforma, para daí os partidos terem as suas ideologias, né? Que é uma palavra hoje abominada na época política, devido aos extremos, né? Mas na democracia, uma democracia plena, democracia séria, todas as democracias, todas as denominações democráticas têm que haver. E os partidos políticos é o que faz, são os motores desse processo eleitoral. E aí, talvez voto em lista, não sei, eu ainda não tenho uma formação para isso, para defender voto em lista ou não, porque o voto em lista, muitas vezes, o cara que trabalha pra caramba, ele faz voto pro partido, é o cara que mais fez voto, mas não estava na lista do presidente. Mas eu tenho certeza que o voto distrital tem que haver. Sim. Porque é impossível fazer uma campanha em 293 municípios. E hoje tu se obriga a fazer isso, porque tu não ganha com os votos só de Joinville. Eu estou escutando aí que querem fazer aquela volta da campanha, voto certo, voto para Joinville, mas para lá, tem que combinar primeiro com os partidos políticos, que ó, tu vai lançar um, tu não lança nenhum, não, mas é um partido que lança 4, atrapalha. E aí, para tu conseguir os votos, tu tem que ir lá em Jaraguá, tu tem que ir a Itajaí, tu tem que ir a Chapecó, tem que ir a São Ludgero, tem que ir lá em São Miguel do Oeste. Cara, cada pernada dessa aí é uma grana. E aí tu tem que sustentar o cabo eleitoral lá, onde custa muito caro, e aí não, a conta não fecha. É. Aí o teu salário de deputado não bate. E aí entra os orçamentos secretos da vida, as malas de dinheiro, mala em cueca, essas coisas. Infelizmente se corrompe o partido antigamente, né? Era só MDB e a Arena, né? Pegar um passado mais recente, vamos dizer assim. Depois, com a volta da democracia no país, a Constituição, criou-se mais partidos e tal. Mas houve uma criação e uma facilidade de criação de partidos muito grande, né? Chegou-se, me lembro na época, eu estava lá, um deputado, 33 partidos que constavam do painel lá de orientação partidária, e de cada partido tinha uma liderança, o cara era líder dele mesmo, que tinha lá, por exemplo, a Rede e um outro partido que tinha só um deputado. Então ele orientava nele mesmo, e tinha uma estrutura de gente, né? De gabinetes, de assessores, de espaço na Câmara, inclusive, que não tem cabimento. Hoje reduziu para uns 26, que ainda é muito. Uhum. Dá um exemplo, Podemos incorporou o PSC. Aí já são dois a menos. Né? E tinha lá o PHS, por exemplo, também se incorporou outro. O PROS. Eu acho que esse que é do Mafra, aí, Solidariedade. Acho que foi uma fusão, né? Uma fusão também. O Cidadania tinha uma conversa também com o PSDB, agora já brigaram. Já brigaram, Um vai procurar um outro partido para se aliar. Diz que o PSDB está querendo fazer uma fusão com o MDB, né? Tem essa possibilidade, mas como tem muito cacique o PSDB ainda, é difícil, né? O MDB, querendo ou não, ele tem uma estrutura partidária muito grande nos pequenos municípios. Quando o PSDB perdeu, que é um partido que fez história no Brasil com o Fernando Henrique 2 vezes. E está definhando. É uma pena, né? Porque o PSDB, apesar de ter uma postura de centro-esquerda, era o adversário político do PT. Daí quando aconteceu essa a questão do Aécio, né, o Alckmin e tal, surgiu o Bolsonaro como uma grande figura de oposição, né, ao sistema, né? Ao sistema como um todo, né? E naquela campanha o Alckmin fez acho que 4, 5%, o Henrique Meirelles também fez 4, 5%, enfim, acabou que o Bolsonaro ganhou aquela eleição. Num partido que não existia, o PSL. Né? Depois surgiu, brigou, o PSL acabou, se juntou com o DEM. O DEM virou União Brasil. União Brasil. Agora se juntaram com o PP e fizeram a Federação União Progressista. E hoje o Bolsonaro está no PL, e o PL que era vice do Lula, que era PR, né? Confusão, né? Então, uma mudança muito grande, né? Por isso a pessoa não entende, né? Pô, o PL, o PR era o vice do Lula, agora né, é Bolsonaro. Antagonista. Então é um negócio que as pessoas que estão de fora acompanhando ficam, né? Meio maluco. Então, eu não boto a mão no fogo por nenhum partido, tá?
óbvio que a gente tá, porque o partido político não é igual ao time de futebol, né? As Não. pessoas tratam o partido como se fosse um time de futebol, aquele fanatismo, né? E no futebol a gente faz na gozação, brinca brincando, né? Ah, Ah, o time perdeu, ganhou, fica aquela brincadeira lá no domingo à noite, ou no segundo e tal, ou no campeonato. pô, o nosso time só tem ganho, graças a Deus, né? Tão feliz. Nós somos o Flamengo, viu? Só pra... Mas o futebol não é assim, a política não pode ser assim, Não. pô, e tá sendo, infelizmente. É. Tá sendo, e as famílias estão brigando, as pessoas estão brigando, não se falam mais, apesar de estar caindo esse extremismo, Tá o pessoal está diminuindo. se conscientizando desse erro, que é ou tu concorda 100% com o pacote da direita, e tu é bolsonarista, ou tu concorda 100% com o pacote da esquerda, senão tu é esquerdista, E não mas tem se tu espaço pro centro. não tem, mas se tu discorda um pouquinho aqui do que o Lula defende, já é taxado de bolsonarista. É, e vice-versa. E vice-versa. Que é um absurdo, né? Tem um tamanho gigante aí que é o pessoal do diálogo, da conversa, Claro. da ponderação, que é a arte da política, na verdade, de Claro. dialogar, conversar, né? Essa brigaceira é bom para rede social, para ganhar pra like, lacração, para lacrar. É. Ficar lá de dedo lá. Né? A gente vimos daquilo, porque foi a primeira vez que foi eleita a bancada selfie, né? Prestava mais atenção no celular, ficava se filmando lá. Tem uma foto bem emblemática. Do que o cara tá falando na tribuna. Ninguém dava bola, o cara tá falando na tribuna, eles ficavam lá no celular, né, e esqueciam do real problema que é do Brasil. Trabalhar o que é bom, nada. Isso é uma pena, né? Isso é uma pena, porque quem perde é a cidade, é o Estado, é o Brasil, fica patinando. É por isso que eu sou muito a favor de botar na corrida eleitoral pessoas que tenham compromisso, né? Pessoas que tenham qualidade, pessoas que tenham conhecimento e pessoas que tenham compromisso com a importância do cargo, né? Porque as pessoas, eu vejo, né, alguns deputados federais, esse movimento que foi feito dias atrás aí, que até um deputado aqui de Joinville está envolvido na confusão. Aquilo para mim foi um absurdo. Aquilo para mim foi rasgar toda a história do parlamento brasileiro. Já não é muito bonita, né? Que volta e meia tu vê um deputado envolvido em corrupção. Mas o pouco que tinha de beleza, eles rasgaram, tiraram o poder do presidente. Aqui tu não vai sentar, tu pauta anistia, senão aqui acabou, nós estamos em greve aqui. Só parecia o pessoal do PT, da CUT fazendo greve. Meu Deus, cara. É um piquete. É um piquete, vamos botar barricada, bota saco de areia para os carros não entrar. É um absurdo isso. Não, e esse mesmo pessoal que fez aquilo foi o que votou no Hugo Moto preso na Câmara. Claro, não, ali foi todo mundo, né? Do lado e do outro, né? Uma confusão. Então, não é assim que se resolve as coisas, é lamentável. Rodrigo, e aí agora nós estamos numa segunda fase da tua vida, que tu ficou aí quase 2 anos, 3 anos, né? Quase 4 anos fora da política, né? Vai fazer 4. Fazer né? 4 anos. Quer dizer, fora da política não, porque tu sempre orbita e tá, né? Sempre nos bastidores, mas com cargo vai fazer 4 anos, né? Sim, eu perdi a reeleição em 22, terminei o mandato, houve alguns convites, mas eu resolvi focar no escritório, porque, sabe, meu ganha-pão é a advocacia, essa é a minha profissão. E, inclusive, é um dos grandes problemas de vários políticos, porque a pessoa faz da política uma profissão e faz da eleição como se fosse uma questão de vida ou morte. Por isso que muitos se corrompem. Muitos se corrompem. Porque o poder, ele cega as pessoas. Né? Se a pessoa quiser fazer coisa errada, a política é prato cheio. Bate na tua porta, né? É prato cheio, porque é muita chance de... Claro que um dia a casa vai cair, um dia a casa vai ser preso. Mas batem na tua porta. Bate, é escancarado, né? Agora falei do poder que tem o parlamento, o poder que tem o orçamento está hoje na mão dos deputados. Então, o parlamentar tem muito recurso para encaminhar. E se a pessoa não for uma pessoa correta, com valores, com princípios, ela vai fazer coisa errada. Porque é muito grande a tentação. E agora vai começar, por isso que eles querem aprovar essa PEC da blindagem. Um dos motivos, enfrentar o STF, eu não sei o que lá. Não, a PEC da blindagem é em grande parte porque agora, passado a questão do julgamento do 8 de janeiro, vão agora partir para o julgamento da questão das emendas parlamentares. E o Dino já acelerou. E grande parte dos deputados atuais, e anteriores também, que alguns perderam a eleição, estão enrolados. Estão enrolados. Tem casos assim escancarados, né? Lá da Bahia, lá do Amapá e tal. Não, ele no mandato do Bolsonaro, eu acho que foi até pior, né? Porque aquelas emendas PIX, né? E aconteceu lá, foi o seguinte, o Rodrigo Maia, vendo que o Bolsonaro, né, aquele estilo dele, fez o seguinte, não, vamos criar uma emenda de relator, que não aparecia o nome
do parlamentar, Só do da relator. indicação, só do relator, né, que é chamada de emenda RP9 e tal, depois virou emenda PIX e emenda especial. Foi mudando o nome ao longo do tempo, o TCU foi para cima, que de um lado tem a facilidade de não passar por aquela burocracia toda, de aprovar o orçamento, entrar no ministério, a Caixa Econômica liberar, cobra 5% de comissão, a Caixa Econômica fazer o projeto para acompanhar, às vezes demora. Estou entregando agora, recentemente entreguei um ônibus para a Ação junto à PERIU, do Fundo Nacional da Educação. Nesse processo. 3 anos depois, o meu mandato, né, a Rural-Ataca tem 2 milhões lá que estão travados, vão ser agora lançada a licitação. Quando era emenda especial, essa que foi criada, era emenda que cai na conta direto e o feito adorar, porque é uma emenda que, como se fosse o Coringa num jogo de baralho, assim, que ele podia usar para qualquer área. Não era específico. Não é específico. Caía numa conta 100 e dali. Podia usar para qualquer se eu área. tenho problema para pagar o salário... Isso que é o seu de problema comigo, com outros deputados, que encaminhou para a Prefeitura Municipal. Vai ser feito para tal UBS que só pediu lá. E vinha lá com o pedido, com a solicitação de alguém, e o prefeito usava para pagar a folha. O conta, o dia a dia. E acabou. São José, mandamos 25 milhões para São José. Foi lá para pagar o gasto do São José, que sabe que é enorme. E não para comprar aquele equipamento que está necessitando, aquela reforma daquele espaço. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que a emenda parlamentar ela tem que ser específica. Não pode ser bagunçado. Não vira bagunça. Tu não sabe para quem, o que tu vai fazer com o dinheiro. O dinheiro tem que entrar no digital. O parlamentar trabalha para isso. Eu quero deixar um legado para a cidade. Bom, o legado o que é? Tá faltando o quê? É um acelerador linear? Eu vou arrumar o dinheiro, vou bater lá no ministro da Tecnologia, no ministro da Saúde, vou emendar, vou empenhar, vou atrás, vou correr, conseguir. Agora bota o equipamento aí. Não, mas caiu na conta, o devedor estava devendo, igual o cara quando está no negativo, cai o dinheiro na conta, acabou. E aí a tua digital não vai. Isso é importante, Elton, falar, questão das emendas, porque... por causa de alguns erros, alguns problemas que foram feitos por alguns parlamentares, quer se acabar com as emendas e criou-se um rótulo de como se emenda não prestasse. O Luiz Henrique faleceu, tu lembra bem, falando sobre a reforma do Pacto Federativo. Sim. Mais Brasil, menos Brasília. O recurso ficar aqui na cidade. Mas isso é uma utopia de médio a longo prazo. Então, enquanto não é aprovado isso, eu prefiro 1000 vezes que o parlamentar que é eleito pela sua região, pela sua cidade, que conhece melhor a realidade e a demanda local do que o ministro de Estado. Porque antigamente acontecia o quê? Ficava na mão do ministro e do partido, né? O partido loteava aquele ministério, tinha que chegar lá o deputado, se tu votou contrário ao interesse do governo, não vai ser liberada a tua emenda. Acontecia isso até recentemente. Não era política de Estado, é política de partido, né? Ele ficava aquele varejo, né? Em vez de pensar em obras estruturantes, ficava aquele varejo. Ou era assim, né? Tem uma votação importante para o governo, vai lá o emissário, fala, deputado Rodrigo, o senhor tem travado conosco lá 100 milhões aí de emendas e tal. Estamos suscetíveis a liberar 50% disso, mas o senhor tem que votar com o governo nessa votação muito importante para o povo brasileiro. Sim, isso acontecia. E até hoje, né, acontece. Eles travam a liberação quando essas emendas, apesar de serem positivas, mas aí fica naquele jogo, não tem recurso, o quê, arrecadação, contingencia e tal. Então eu sou a favor das emendas, tanto que hoje... Mas desde que tenha transparência... Claro. Digital, saiba para onde vai, tem que comprar o equipamento que foi pedido, projeto, aí tudo bem. Exatamente, tanto que nosso estado aqui teve problemas lá recentemente com a operação mensageira, né? Mas os casos de corrupção, de desvio de emendas é muito raro. É muito raro. O pessoal sabe o que é. Então, porque questão de ser o primeiro a divulgar. Sim. Ser o primeiro a divulgar. Fazia questão de fazer isso. Pô, mandamos lá recurso para a Estado Arataca, 4 milhões de reais. Eu falei questão se lá tivesse emenda de bancada, impositiva, individual, ou emenda PIX que chamou, para mim tanto interessa. Chegou o dia na ponta. Mas se chegar, tem que fazer a obra. Tem que fazer a obra. Então, essa é uma questão importante, porque na médio e longo prazo não se vislumbra uma mudança do Pacto Federativo. Então, a importância de eleger alguém que é da região comprometido, e não, por exemplo, né, vir senador de fora, vir deputado de fora aqui, buscar o voto, e na hora de dar o recurso não tem. E Joinville hoje é uma cidade rica, mas pergunta se tem dinheiro para asfaltar 100 metros de uma rua na Zona Sul. Não tem hoje. Está tudo comprometido o orçamento. O que sobra lá no finalzinho é muito pouca coisa. Mais mal pagar a conta do servidor, né?
E, Rodrigo, aí nós estamos à véspera das eleições, né? Hoje nós estamos praticamente a um ano da eleição, o ano que vem, e o Rodrigo foi para o MDB, e não é escondido de ninguém a tua pretensão, o teu desejo de ser candidato na próxima eleição. Já se combinou com o Fernando? Tu vai a estadual, ou ele vai a federal, ou ele vai a estadual, Sim, vai a sim. federal? Como é Então, que tá isso por isso que aí? até houve uma certa demora na definição do partido e tal, mas assim que o deputado Fernando Krellig bateu o martelo que vai à reeleição para estadual, né, eu defini pelo MDB, voltando às origens, né, porque eu Uhum. bati na cabeça que chega de partido pequeno, não posso mais correr o risco de ir para uma eleição, fazer a votação necessária para entrar e não entrar devido ao quociente partidário, que foi o caso do Podemos em Sim. 2022. Então, MDB, partido do meu pai, partido do Luiz Henrique, a senadora Ivete está agora, né, como senadora, lembrando o Luiz Henrique, enfim. Então, voltando ao MDB, que não tem hoje, não teria, né, candidato a federal. O Chiodini, que é de Jaraguá, se mudou para Itajaí. Então, além disso, ele está pretendendo um espaço na majoritária. Então, a região nossa, que sempre foi muito bem atendida por Luiz Henrique, Mauro Mariano e tal, ficou carente hoje. Órfão, tá Ficou órfão. carente. Um partido grande que tem história. Então, estou muito feliz no MDB, me filiei agora dia 4 de agosto. Estou percorrendo, né, a cidade, a região, o estado aí, para buscar essa vaga. E o MDB bateu o martelo, vai ser, por enquanto até agora, o único partido que vai lançar só um candidato a deputado federal, na região toda, inclusive, e 2 estaduais, que é o Fernando Krellig, que vai à reeleição, e o Adeus Girardi, que hoje está como suplente e assumiu por 4 meses. E se o Chiodini for federal, te atrapalha? Ou, é um pouco sim, né? O MDB hoje tem 3 federais, né? Chiodini, Cobalcini e Rafael Pezente, que é assessor do Peninha, na região do João Matos, lá Sim. em Tuporã, aquela região mais do Vale, Alto Vale. O Cobalcini está muito bem encaminhado a sua reeleição, Tá. mas o MDB naquela eleição, em 22, por pouco não fez o quarto deputado. Então, se eu tivesse o MDB, eu teria sido eleito. A tua votação te garantia aí Garantia no MDB? o quarto Mas parlamentar. não, mas tu seria o quarto, não. Seria o quarto. Seria o quarto. O quarto. Faltou, acho que 27 mil votos, 28, para o MDB fazer o quarto parlamentar. Eu com 53, né, faria a quarta vaga. O MDB hoje tem alguns nomes que estão se filiando, além desses que vão à reeleição, e o Chiodini pleiteia um espaço majoritário. Obviamente que se o Chiodini for a majoritária, abre um espaço maior para ser o terceiro, né, dos mais votados lá, e até pleitear um espaço melhor, com o apoio dele. Mas se ele vinha deputado, como hoje ele está mais em Itajaí, para ter até uma base eleitoral mais forte, porque em Jaraguá ele tinha essa questão do Antídio, está muito junto próximo, lá tem o Fábio Choquete, que já é deputado. Então ele caiu um pouco a votação dele e ele resolveu ir para um local com mais votação e foi a prefeito. E o MDB estava órfão lá também, né? O Volney finalizou aquele ciclo dele, né, como prefeito pelo MDB, e é uma região que teve Arnaldo Schmidt, várias pessoas, né, da história do partido, e precisava de alguém da região toda, na verdade, né, que Itajaí hoje engloba toda a região lá. Então ele foi para lá, e hoje ele é pré-candidato a vice, mas não existe, né, que um ano antes da eleição, alguém que vá a vice, né, não tem como. Pré-candidato a vice não existe, ou ele é candidato a prefeito, ou a governador para virar vice, ou então se eu sou vice eu vou virar nada. Exatamente, tanto que vai ter uma reunião agora importante essa semana com o governo do estado, com o governador, e dia 25 de outubro o partido faz um evento grande em Balneário Camboriú, e a tendência é o Chiodini se lançar como pré-candidato ao Senado. Ao Senado. Para o quê? Para o nome dele ficar na vitrine. Em evidência. Evidência, participar das pesquisas e tal. E depois vir uma aproximação, até porque o governo Jorginho tem 3 secretários do MDB, né? O GR na infraestrutura, está desde o início. O Emerson Stein, que assumiu recentemente, que é de Porto Belo, deputado estadual na Economia Verde, Meio Ambiente. E o Papo Chiodini, que é secretário de Agricultura agora, né? Então o MDB está junto do governo, então é natural que vá à reeleição. É natural que esteja mais próximo do Jorginho do que de um outro candidato que hoje, né, o que a gente vê é o João Rodrigues, né? Talvez possa ter alguma mudança no cenário. Pode, política é tudo, né? Tudo aparecer algum candidato inesperado, mas hoje a tendência o MDB seria aí a não ser que o PMDB dê uma guinada e resolva bater o martelo e indicar o vice do Lula lá em cima, e ficaria muito difícil eu sustentar coligação com o PL aqui, né? Essa foi uma das condições que eu tive
para me filiar. Antes de me filiar, eu fui a Brasília e na época nós tínhamos uma relação muito boa com o presidente Baleia Rossi, deputado Baleia Rossi. Aham. Inclusive esteve na minha filiação aqui. Sim. E uma coisa ele me garantiu, Rodrigo, se o medo teu de vir para o MDB é que o MDB esteja com o Lula em 26, pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Pode ocorrer da gente não ter candidato e ficar, abrir, liberar. Aham. Liberar, porque o pessoal norte, nordeste é mais à esquerda. Sim. Mas a maioria do partido, se for para uma convenção, por exemplo, bater chapa, bater posição lá, o pessoal de Minas Gerais para baixo é todo a favor de uma candidatura. Por exemplo, em 2022 foi a Simone Tebet candidata, mas a gente sabe que o partido não apoiou ela. Sim, Não não sabe que não apoiou, apoiou claro ela. que não. Uma boa parte Não. do risco para o norte e nordeste apoiaram o Lula, do sul aqui, sudeste, foram com o Bolsonaro. Sim, poucas pessoas apoiaram ela. Então, o partido pode acontecer isso aí. Mas hoje, Simone Tebet, por exemplo, qual é o foco dela? É candidata a Senado por São Paulo. Até ela pontuou bem, se a pesquisa agora, ela está muito bem pontuada na pesquisa. Ela é muito competente, né? Tem uma capacidade, foi senadora várias vezes, tem uma história familiar também muito boa, o pai dela, Ramos Tebet, saudoso, um cara muito preparado, né? E ela tem uma capacidade de articulação muito boa. Mas a tendência hoje é o MDB, se o Tarcísio for candidato, ser o candidato do MDB. Porque o Tarcísio foi muito, muito importante na vitória do MDB do São Paulo. E por incrível que pareça, o primeiro prefeito de capital eleito pelo MDB em São Paulo foi agora com o Ricardo Nunes. Olha só. Não tinha eleito o prefeito da capital. O PSDB sempre mandou lá, né? Nós tivemos um episódio de muitas décadas do PSDB mandando e desmandando lá. Depois quebraram a hegemonia e tal. Tivemos lá governadores, né, como foram com o Montoro e tal. Sim, mas prefeitura de São Paulo nunca. Era entre PT e PSDB. Naquela eleição que o Brasil tudo acompanhou, o Marçal, né, da Atena brigando, aquela eleição Cadeira lá que voando. Guilherme Boulos e tal, o Ricardo Nunes conseguiu manter. Então hoje está muito, muito entranhado assim, aí se aproximaram muito, né, o Tarcísio com o Ricardo Nunes, com o Baleia Rossi e tal. A tendência é o MDB apoiar o Tarcísio hoje. Se o Tarcísio vai pelos republicanos ou não, tanto que está até uma conversa de uma provável federação MDB e republicanos. Porque o Tarcísio sendo candidato, ele tem uma força, claro, de São Paulo, tem o nome dele. Só que o republicano é um partido que não tem muita... Não tem capilaridade, né? Como tem o MDB. Não tem. Então o Tarcísio, até porque ele tem um perfil mais moderado, né, dos extremos e tal, e a tendência, pelo que se observa aí, é que o PL abriga somente, né, agora. Somente Bolsonaro preso, né, domiciliar hoje. Os filhos com esse problema de brigar entre eles. Vai ter pedido, logo vai pedir prisão também. E querem ser candidato, se fala inclusive candidatura pelo PRTB, por outros partidos, porque eles querem que alguém continue o legado. A confusão tá... E vai ser o maior erro se ficar insistindo nessa tecla de querer lançar Michele Bolsonaro ou Eduardo, que não é... Só vai atrapalhar. Não é? Só vai atrapalhar e vai dar vitória pro Lula de novo. Exatamente. Com esse tarifaço do Trump, por exemplo. Hoje eu confesso para ti que eu acho que o Lula não perde a eleição, tá? Hoje. O discurso dele na ONU, dias atrás, foi muito bem. Os brasileiros estão viajando bastante. Claro que ainda tem as dificuldades, mas as dificuldades estão na cabeça das pessoas. Então, onde a gente mora, a gente sofre um bombardeio de coisas que não é verdade, né? E aí nós temos que olhar a política, furar a bolha, né? Nós temos que furar a nossa bolha, sair daqui e olhar o Brasil como um todo. Hoje, o Lula não perde a eleição. Vou pegar o celular para ilustrar, né? As pessoas pensam que o mundo é o que ela vê aqui na tela dela, do celular dela. Né? Com esse negócio de algoritmo, de entrega de algoritmo, primeiro que o Brasil são mais de 5 mil municípios, né? Mais de 200 milhões de eleitores. Né? De pessoas vivendo e discutindo o Brasil, fora o que vem de fora de informação. Isso. Então a pessoa mora num estado um pouco mais à direita. Só que, mesmo assim, o Lula em 22 fez mais de 1 milhão de votos aqui. 30%. Mais de 1 milhão de votos. Pela primeira vez na história, o PT foi para o segundo turno aqui. Então, as pessoas não estão observando que não é o que a pessoa curte, ou acompanha, ou lê aqui, que é a realidade. Que é a realidade. Não. Esse é o grande Aliás, o Lula ganhou a eleição
Exatamente, porque teve 30% dos votos aqui, teve os votos no Rio Grande do Sul, teve os votos no Paraná, teve os votos em São Paulo. Na capital ele ganhou. Entendeu? Então é por isso que o Lula ganhou a eleição do Bolsonaro. Porque aonde não era para se ter voto, ele teve. Que foi essa região aqui. Em Minas Gerais foi uma eleição muito disputada. Em São Paulo, capital, ele ganhou. E com o Alckmin de vice, fez o quê? Trouxe um voto que talvez ele não tivesse, de um pessoal mais moderado. Exatamente. Que nem era, talvez, lulista, vamos dizer Não, assim, não. era anti-Bolsonaro. Anti-Bolsonaro. Exatamente. Assim como muitos votaram no Bolsonaro na época. Anti-Lula. Anti-Lula. Anti-PT, na verdade. PT. Lá no Haddad, né? Haddad. Tem muito disso. A pessoa fez voto no outro porque não quer um, né? Não quer um. Exato. Não quer um. Talvez, é o que eu falei, né? Se quiser manter alguém da família Bolsonaro como candidato, pode atrapalhar e aí dá a vitória novamente para o Lula. Eu perguntei para o Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab, para mim, é um dos mais importantes articuladores políticos desse Brasil. Falei, Gilberto, o Lula ganha a eleição? Aí ele, 1 ano antes da eleição, o Lula ganha a eleição. Mas daqui a 1 ano talvez ele não ganhe. Então, mas lógico, muita coisa vai passar por debaixo da ponte. Se o Trump continuar ajudando e o Eduardo sendo interlocutor dessa ajuda, eu acho que o Lula ganha a eleição. Teus planos, então, agora é daqui a 1 ano Federal. É ganhar a eleição. Federal. E para ganhar a eleição, tu já fez as contas? Como eu falei, né? Com 57 mil votos, na outra estava eleito no MDB. É óbvio que a gente não vai trabalhar com isso, né? Vamos trabalhar com uma eleição para fazer o máximo possível de votos em Joinville. Na outra foram 35. Essa vez vão ter menos candidatos, vai ter essa campanha das entidades. Mas esse pré-nomes, né, vamos dizer assim, ou nomes de pré-candidatos, me preocupa, porque na última eleição, vamos arredondar aqui, 450 mil eleitores, mais de 100 mil votos, branco, nulo e abstenção, mais de 100 mil votos para candidatos de fora. Claro que o Bolsonaro encerrou a eleição aqui, houve muito voto para 22. Sobraram 200 e poucos mil votos, tinha 30 e poucos candidatos. 200 mil votos de por 30 dá 6 mil votos para cada um, 6.500 votos. Claro que uns fazem 1.000, 2, 3, 4, mas poucos vão fazer mais do que 20. Não elege ninguém? Não elege ninguém. Vai buscar voto de São Chico, claro, fiz 3 mil votos em Mafra, 1.000 em Biguaçu, isso é normal. Vai atrás. Mas é inadmissível que Joinville, com essa quantidade de eleitores que tem, perca para Criciúma, que elegeu 3. Criciúma tem 1/3 do tamanho de Joinville em eleitores. Elegeu 3. Daniel Freitas, Ricardo Guide e Júlia Zanata. A Giovanna de Sá assumiu no lugar da Carmen Zanotto, que foi prefeito de Lages. E agora o Vampiro é suplente porque o Chiodini se licenciou. Então hoje Criciúma tem 5. Hoje. Jaraguá tem 2, né? Chiodini e Fábio Choquete. Então nós temos que ir um pouco mais bairrista e votar, né, em quem é daqui, para a pessoa daqui, mas mesmo ter uma garantia de voto. Que vai ter deputados representando a cidade, né? Exatamente, então esse é o foco. Hoje o teu número mágico em Joinville, se tu fizesse 50 mil votos. 50 mil votos em Joinville. Quando tu fizer 50 mil votos em Joinville, tu se capacita para ser prefeito, né? Eu confesso que não tô... Mas aí tem uma confusão lá dentro, né? Porque o Fernando parece que quer também. Não, meu né? candidato é o Fernando Krelling, né? Isso Não, mas aí se tu fizer 50 mil votos. Mas assim... Bom, política é momento, né? Momento, né? Por exemplo, em 2020, eu penso que era uma chance que eu tinha grande de ganhar aquela eleição, em 2020. Porque havia um desgaste do governo Udo, o Fernando era o candidato dele, mas não estava legal nas pesquisas. Tinha o Darcy, tinha outros tantos candidatos, tal, mudança de ciclo, foram 15 candidatos, mas não conseguia a liberação do partido, não me deram a legenda. Também tu teve um pouco de receio de ir pro pau e perder o teu mandato, né? Porque podia ter mudado de partido. Não, eu perdi o mandato. Né? Não podia ter brigado. Dizer que eu briguei em Intequação à Justiça. Tá. O tema foi engraçado, porque em Intequação à Justiça, eu fui visitar o ministro, o relator do meu processo, Edson Fachin, aqui de Curitiba, e a esposa dele de Guaramirim. Ficamos conversando um monte. Falei, pô, que conversa bacana, né? O relator do meu processo é um cara aqui de Curitiba, a esposa de Guaramirim, tem casa aqui, acho que em Pissarras, Penha. Uma conversa boa. E falamos pouco do processo. Né? Porque ele já sabia qual era o motivo. Eu pedi uma liminar. Se me dessem a liminar, eu arriscaria uma liminar para poder sair do partido, ter autorização, pela perseguição. No último dia do prazo, no sábado, eu podia me filiar até sábado à noite. Né? No sábado, 11h30 da manhã, saiu o voto dele,
40 e poucas páginas negando a liminar. Daí eu não tinha como... Eu tentei uma reconciliação com o PSB. Tentei uma reconciliação. Não deu certo. Aí veio umas propostas de reconciliação, mas eu teria que fazer coisas que não venham ao meu... não fazem parte do meu perfil, né? E que iriam mais me prejudicar, pensando só no meu umbigo, no meu ego. Então eu resolvi, né, assim que se esgotou as conversas, até porque eu, sendo candidato, talvez puxasse 1 ou 2 vereadores para a chapa, e vereador não podia mudar de partido. E eu nem ia mudar de partido, também logo em seguida ia ficar, ia ter um vice, talvez pudesse ir para o PSB, enfim. Eu resolvi, no dia 7 de setembro, quando encerrou a conversa, que a eleição foi adiada devido ao Covid, né, de apoiar o então pré-candidato Darcy, que se eu fosse candidato, ele não iria ser. Se eu fosse candidato, o Darcy Tinha não esse iria, compromisso, né? e iria me apoiar. Então eu apoiei ele, que eu achava que era o mais preparado no momento, para ser o candidato do partido. E daí, logo depois da eleição, lá pro final do ano, saiu o resultado do meu processo. Te liberando. Por 4-3. Inclusive o Barroso e Alexandre de Moraes votaram a meu favor, né, estavam no TSE, por 4-3. Não pode nem falar do Xandão, né? É. Ficar bem quietinho, o Xandão te ajudou. Nesse caso... É. Nesse caso, ele, inclusive, foi um voto interessante, porque foi ele leu o processo em detalhes, assim, citando, inclusive, as testemunhas, Paulinho Bornal, pessoa que foi testemunha minha, contando a história do partido no Estado e tal. A minha formação em previdenciário, porque a questão chave da punição foi a reforma da Previdência. Né? Então, eles deram a liberação, e daí eu fui para o Podemos, que o nosso grupo estava no Podemos, a maior parte. E por gratidão ao Podemos, já tinha me amparado antes, eu fiquei como candidato, né, e a deputado na reeleição, apesar de ter apoiado o Moisés naquela eleição para governador, e eu não tinha uma relação difícil com o Moisés. Na época, o Udo foi escolhido como vice do Moisés, então havia mais dificuldade, naquele momento, pelo menos, de eu apoiar, né, o Moisés, e acabou não dando certo. Né? Mas agora acho que vai dar. Agora estou bem confiante. Então, com o MDB, em 2024, eu estava focado no escritório. Houve convite também para me filiar na época no partido e ser o candidato. Acabou sendo o Dr. Luiz Cláudio Gubert, hoje presidente do partido. Eu estava focado no escritório e me preparando para essa eleição de 2026. E também eu acho que foi um livramento, porque na última eleição era cartas marcadas. Ninguém ganhava do Adriano, e tu botasse teu nome, tu ia fazer lá, sei lá, 10, 15 mil votos, ia ser uma vergonheira. Né? É melhor tu ter ficado no escritório sim. e trabalhar agora para a tua eleição. Rodrigo, eu quero te desejar sucesso. Né? O Rodrigo é um cara que eu conheço ele há muitos anos e é um bom deputado, foi um bom deputado. Tenho certeza que vai ser novamente um bom deputado. Só depende de você, eleitor. Né? Estudar o Rodrigo, conhecer o Rodrigo, acompanhar ele nas redes sociais e dizer, não, esse é meu candidato, vestir a camisa e botar o Rodrigo lá de volta como deputado federal, porque nós precisamos de parlamentares equilibrados nessa balança, nessa gangorra do jogo político e que tenham bons projetos. E o Rodrigo é um cara que tem bons projetos e tem caráter, que é o que muitos faltam para políticos. Muito sucesso, muita correria para ti, muita sola de sapato, e vai atrás desse sonho que só foi adiado por 4 anos de continuar o teu mandato como deputado federal. Obrigado pelas palavras, pelo carinho. Conhece há muito tempo, né? Meu pai também. Então, deixo espaço aqui, parabéns pelo programa, pelo projeto também, está iniciando um novo desafio aí. E, se Deus quiser, vamos aí resgatar a importância, o protagonismo de Joinville, agora a condição de pré-candidato a federal pelo MDB. Então, estou muito grato, muito feliz. Obrigado pelo espaço aqui e até a próxima. E o ano que vem, a hora que tiver um pouco mais quente o processo eleitoral, tu volta a conversar conosco, ver como é que tá, se avançou, se já tá com um time na rua, a gente conversa mais no ano que vem. Você que ficou conosco até agora, espero que tenha gostado dessa grande entrevista, uma entrevista completa, entrevista quase que exclusiva. O Rodrigo não fala tanto assim, com tanta seriedade com outros podcasts aí. Eu tenho visto, mas é mais no modo light. Aqui foi mais profundo o assunto. Mas espero que você tenha gostado. O objetivo do programa Dialogar para Avançar é sempre trazer coisas boas para você na internet. Curta, compartilhe este vídeo,
mande para o seu amigo, diga, olha, conheça o Rodrigo Coelho lá no podcast Dialogar para Avançar, tá bom? E obrigado a todos os meus parceiros e patrocinadores e até na próxima quarta-feira.